Fala galera do Mitocôndria, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje é dia de aula, entrando nessa reta final aí da nossa matéria do sexto ano, quando nós vamos falar sobre universo. Vamos começar sobre a observação do céu e o começo da astronomia. A palavra astronomia, ela significa lei das estrelas em grego, e a astronomia ela vai estudar fenômenos físicos que ocorrem fora da Terra e como eles afetam a Terra e eles se afetam mutuamente. Não confundam astronomia com astrologia. Astronomia é uma ciência, estudo dos astros. A astrologia vai ser aquela coisa de jogar tarô, jogar búzios, aí cada um tem o seu ponto de vista em cima disso, mas não é ciência, então não confunda essas duas palavras. Nós temos alguns registros da astronomia que datam aí de 3000 a.C. Se a gente pensar, todos os povos que se desenvolveram, eles se desenvolveram observando os céus. Eles tiveram diferentes tipos de calendário para medir a posição dos astros em função de variações de clima. A função primordial desses calendários que o pessoal fazia era prever os eventos que iam ocorrer com frequência, e os eventos também dos quais dependiam da sobrevivência humana, como a chegada das chuvas, ou do frio, ou do calor. E as primeiras ideias de constelação, elas surgiram da necessidade do ser humano de memorizar o cenário do céu e acompanhar o movimento das estrelas para nos orientarmos, para caminhadas onde está norte, sul, leste, oeste. Quando a gente fala de universo, o universo ele é constituído por tudo que representa aí totalidade de espaço e tempo, todas as formas de matéria e energia. Ou seja, quando a gente fala universo, é tudo que existe. De acordo com a teoria mais conhecida e mais aceita no meio científico, que é a teoria do Big Bang, o universo surgiu de um único ponto onde toda a matéria e energia do universo estava condensada. E aí, em um dado momento, essa matéria não aguentou mais se manter naquele ponto e se expandiu em uma velocidade absurda, formando tudo aquilo que a gente conhece hoje. Se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade sobre o Big Bang, é só deixar aí que eu faço um vídeo exclusivo sobre o Big Bang, explicando um pouco mais para vocês sobre esse evento. O universo que a gente conhece ele é composto por planetas, estrelas, galáxias, outros corpos e fenômenos celestes como cometas, buracos negros, supernovas. E uma coisa que é muito interessante é que as distâncias entre os corpos celestes estão tão grandes entre um e outro, que para a gente medir, a gente teve que inventar uma nova unidade de medida, que é o ano-luz. Apesar de todo mundo achar que o ano-luz ele é uma medida de tempo, o ano-luz não é medida de tempo, ele é medida de comprimento, de distância. Um ano-luz ele vai ter aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. E um ano-luz a gente pode chamar ele de a distância que a luz percorre em um ano no vácuo. Ou seja, é o tanto que essa luz vai conseguir deslocar no espaço, no vácuo, no período de um ano. E aí a gente já passa para alguns conceitos de palavras que a gente vai ouvir ao longo da nossa vida estudantil que vai se referir ao universo. O primeiro deles é galáxia. A galáxia vai ser um grande aglomerado de bilhões de estrelas e outros objetos astronômicos. E aí você vai ter cometas, asteroides, meteoros, meteoritos. Eles vão estar unidos por forças gravitacionais, então você vai ter um centro comum de massa gravitacional segurando todos os outros objetos em volta dele. Para quem não sabe, a gente se localiza na Via Láctea, mais especificamente nessa região onde a setinha vermelha está apontada. Nós não estamos nem perto da beirada, nem perto do centro, e a Via Láctea tem aproximadamente 120 mil anos-luz de diâmetro de um ponto a outro dela. O Sistema Solar, que vai ser um conjunto de planetas e corpos celestes que vão estar unidos por forças gravitacionais e girando em torno de uma massa comum, geralmente uma ou mais estrelas. Existem vários, milhares, milhões de sistemas solares dentro de uma galáxia só. Então é como se fosse um conjunto dentro do outro. O nosso sistema solar é composto por 8 planetas, que são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E todos eles vão orbitar o Sol, que está aí grandão na esquerda de vocês. Óbvio que vocês não estão vendo isso em escala correta, está fora de escala, beleza? Nós temos as nebulosas, que também estão no universo, que são grandes nuvens de poeira, hidrogênio, hélio e plasma. E são muitas vezes regiões de formações estelares. É onde está começando a formar estrelas, começando a formar planetas também. Temos os buracos negros, que se vocês quiserem também eu faço vídeo só sobre ele, que são objetos celestes com massa muito grande e que ocupam um espaço muito pequeno. Essa densidade grande vai fazer com que a força gravitacional dele seja extremamente grande. É tão grande que nem a luz consegue escapar, ela é absorvida pelo buraco negro.
A gente consegue observar um buraco negro de forma indireta, a gente consegue ver o efeito que ele causa nas regiões próximas, já que ele absorve a luz, né? Observar visualmente não dá, mas através do campo gravitacional imenso que ele tem, você vai ter distorções de velocidade, distorções de tempo, distorções de luz ali perto e até de energia que vão fazer com que ele seja detectado. Nós temos as estrelas, que são grandes esferas de plasma luminosas, elas são bolas de gás gigante, e a estrela que a gente tem mais próximo da Terra é o Sol. Todas as outras que a gente enxerga no céu, elas estão a milhões de anos-luz. Lembrando que a maior parte das coisas que a gente enxerga é estrela, porque elas têm luz própria, elas emitem radiação luminosa. Outros corpos celestes não fazem isso. Tá aí o exemplo do Sol pra gente. Nós temos os planetas, como a gente já falou lá atrás, que eles estão dentro dessa parte do sistema solar, que vão ser corpos celestes que vão orbitar uma estrela ou uma estrela que já está ali remanescente, e eles vão ter massa suficiente para ficarem esféricos, mais redondos. Às vezes não uma esfera completamente perfeita, mas relativamente esférico. E os planetas, a gente pode dividir eles em gigantes gasosos e planetas rochosos. Os gigantes gasosos que nós vamos ter são esses 4 aqui, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, na ordem que eu falei. Eles vão ser praticamente compostos apenas de gás, pelo menos até onde a gente conseguiu explorar, e eles vão ter um tamanho muito, mas muito maior que os outros 4, que são os rochosos, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, onde a maior parte da constituição deles vai ser rochas. Para vocês terem mais ou menos a ideia de comparação de tamanho, tá aí visualmente para vocês enxergarem como é que seria a proporção em uma escala um pouco mais fidedigna desses planetas. Nós temos os satélites naturais, que vão ser corpos celestes que vão orbitar planetas. Os satélites naturais não emitem luz própria. Apesar da gente conseguir enxergar a Lua, nós conseguimos enxergar o reflexo da luz do Sol nela, quando a gente enxerga ela de noite, e não enxergar a Lua propriamente dita, ela não emite luz. E para finalizar, nós vamos falar de alguns outros corpos celestes que também podem ter no universo, que são os cometas, que são objetos do sistema solar, que estão presos gravitacionalmente ao Sol. As órbitas deles são elípticas, vai variar a distância e vai ser influenciado pela gravidade dos outros planetas. E a característica principal dos cometas é a presença dessa cauda. Essa cauda que geralmente vai ser de gás, né, advinda da evaporação de água que vai estar ali no gelo que está presente no cometa. Nós temos os asteroides, que são objetos rochosos e metálicos que vão orbitar o Sol, mas ainda muito pequenos para serem considerados planetas. Algumas vezes são conhecidos também como planetas secundários, e eles podem chegar até mais ou menos 1000 quilômetros de diâmetro. A maior parte dos asteroides vai estar contida em um cinturão de asteroides que vai estar entre Marte e Júpiter. Alguns deles podem atravessar a órbita da Terra, já tiveram colisões aí ao longo da formação dos planetas no sistema solar. Nós temos os meteoros, que vão ser popularmente chamados de estrela cadente, que é quando você tem um meteoroide, né? Uma pedra atravessando a atmosfera terrestre, e ele pode apresentar várias cores, que vão depender da velocidade, da composição desse meteoroide, e eles também podem até deixar um rastro persistente de luz, mas isso por causa do atrito dessa pedra com a atmosfera, principalmente na parte da mesosfera. E por último, os meteoritos, que vai ser o nome dado quando um meteoroide, seja ele grande ou pequeno, ele consegue acertar a superfície terrestre. E isso geralmente ele vai atingir em pedaços menores que o meteoroide original. Então ficamos por aqui. Se gostou, dá um like. Se achou legal, compartilha com a galera. Não se esquece de inscrever aqueles que ainda não são inscritos no canal e marcar a sinetinha para receber as atualizações o mais rápido possível, assim que elas forem lançadas. Se tiver dúvida, algum comentário, sugestão, deixa aí nos comentários que assim que eu puder eu leio e respondo para vocês. Um abraço para vocês e até a próxima!